Suquinho verde, assim, se eu te sugerisse, para você é um sofrimento? Para mim é muito sofrimento. Muito sofrimento? Mas dizem que esse é um dos mais saborosos. É abacaxi, gengibre e o que mais? Couve. Vamos lá, eu vou beber. Coragem. Quer provar? Mas eu vou ser sincera. Quer, Thelma? Eu quero, eu gosto. Você gosta? Já usei. Já usou também? Já usei. Mas usou com alguma recomendação? Bom, Porque você ouviu dizer que era bacana e aí tudo bem. O suco vale a pena provar, né? Vale a pena provar e eu gostei. Eu fiz uma dieta porque eu precisava realmente perder. Né? Eu perdi bastante peso durante 6 meses, basicamente reduzindo carboidrato. Basicamente foi uma dieta e... As pessoas comem uma grande quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, quando a Débora fala low carb, a gente tem que entender que uma coisa é a pessoa fazer a restrição total. Mas eu acho que se a pessoa conseguir diminuir um pouquinho na alimentação dela, ela vai sim ter grandes benefícios. Então, ao invés de ficar consumindo um pão à tarde, ou um biscoito, uma barrinha de cereal, comer uma fruta. E meu marido trabalha com alimentos vivos. Ele não... Comida de verdade, ele chama. Então, o que vem da árvore, do chão é comível. O que vem do saquinho para ele não é comível. A gente fala, descasque menos e desembale... descasque mais e desembale menos. Né? Então, ele não come nada que seja industrializado. Ele tenta comer tudo natural. E aí ele abusa um pouco da gordura natural, que dizem que é muito ruim. Mas ele usa banha para fritar em vez de usar margarina, por exemplo. Deixa eu só colocar o doutor Fernando nessa história no sentido de que muitas vezes alguns desses alimentos surgem como salvadores, mas depois eles são meio que amaldiçoados. Então, assim, o ovo já teve a fase boa e depois todo mundo não podia comer ovo, agora é só a clara. Aí, de repente, o café é ótimo, o café não é mais ótimo. O chocolate é bom, o chocolate não é bom. O óleo de coco agora está nessa questão. Quer dizer, o que acontece? É a ciência que evolui, vai pesquisando mais e aí descobre? Ou o que acontece para ter essas variações tão grandes? Fátima, 500 anos antes de Cristo, na época de Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele já tinha um aforismo que ele dizia, né? Que o alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Já dizendo que se você tem um estilo de vida saudável e escolhe o que você põe para dentro do corpo, você tende a ter mais saúde. Cerca de 5% das pessoas que decidem hoje, que está em casa assistindo, de repente decide começar a prestar atenção na alimentação e fazer atividade física. Apenas 5% de todo mundo que decidir, em 2 anos, continua com o mesmo hábito. Então, 95% das pessoas abandonam tudo. Então, existe um comportamento humano de querer as coisas imediatamente. Existe uma ansiedade para isso. Por isso que as dietas, elas pegam tanto. Mas o fato é que é muito difícil você avaliar se com remédio seja difícil, que você pega um elemento específico e testa. Imagina pegar algo da alimentação, colocar na população e depois verificar se isso teve algum impacto real na saúde ou não. Estudos maiores, como por exemplo, de averiguar se a dieta que é praticada no Mediterrâneo teve efeito ou não, ou se melhora a questão do envelhecimento, desenvolvimento cerebral, se previne demências, já foram publicados e, de fato, parece que isso mostra, mas é um estudo complexo, que você tem que seguir as pessoas por muito tempo. Né? Então, você começa a fazer uso do coco, você vai colher exames de sangue depois. Mudou mesmo o colesterol? Sim ou não? Mudou o que na sua vida? Além, né, do peso na balança ou você se sentir bem. Por isso que é tão difícil, e por isso que surgem cada vez mais uma dieta, uma proposta diferente e às vezes cai por terra, porque ela não se sustenta. Acho que a sua é paleolítica? É? Exatamente. Então, o que você come, então? O que você consome? Assim, todas as refeições eu costumo consumir carbo, proteína e gordura. Em quase todas, menos no pós-treino. Geralmente, o pessoal acha meio estranho, mas eu como muito bacon. Muito não, né? É uma quantidade exata, né? Para o meu peso, para a minha idade, para o meu... Tipo meu de gasto treinamento, energético, né? Enfim, tem todo um trabalho gente, por trás. pessoal, olha só o que ele faz para treinar. Então não vai achar que, de repente, você pode comer muito bacon, né? E vai ficar assim, não é bem assim. Tem que ter uma carga de atividade física de quantas horas? Não é assim, não tem um tempo determinado. Tem dias que eu treino por 2, tem dia que eu treino por 1, mas o treino é sagrado, assim, todo santo dia eu treino. Às vezes crossfit, ou às vezes um treino mais isolado. Enfim, mas todo dia eu tenho que fazer uma atividade. Você acha que essa dieta que você vem fazendo é que mais se adaptou para a sua vida? Eu tenho uma liberdade muito grande. É uma dieta parecida com a do marido da Débora. Ele segue a página também, exatamente a mesma. Eu tenho uma... Ele come mais quantidade, ele não tem tanta restrição de quantidade, sim de qualidade. E aí, a partir do momento que ele aprendeu a viver sem o arroz, sem o macarrão, sem o biscoito, sem o pão, ele criou uma farofinha de amêndoa que ele come muito. Eu, por exemplo, eu teria muita dificuldade para fazer uma dieta sem carboidrato. É simples, porque às vezes tem coisas que são bem simples. Às vezes eu prefiro comer 120 gramas de morango
do que comer 15 gramas de arroz branco. Entendi. Então, não é uma dieta sem carboidrato, né? É uma dieta só que escolhe algumas fontes de carboidrato. Então, come batata, come algumas frutas. A batata doce é realmente tão diferente da batata comum, a batata que a gente chama hoje ela inglesa, é absorvida de um modo mais lento, mas depende muito do modo de preparo. Então, se você cozinhar na água para fazer um purê, sim. Se você assar no forno, não. Então, tem né? Tem muito fator que confunde, né, doutora Fernanda? É por isso que as pessoas ficam confusas, porque é muito detalhe. E como hoje todo mundo tem acesso à informação, sai falando aquilo como se fosse verdade absoluta. Thelma, como é que você emagreceu? Você emagreceu 18 quilos para fazer o Nelson do Rockstory. Não foi nem para fazer o Nelson, por mim necessidade. Mesmo, por necessidade, porque eu fui, há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, num carnaval, eu ia viajar, deixei de viajar porque eu tive bursite no joelho. E, de repente, acendeu um sinal de alerta, assim, que eu estava era tudo sobrepeso. Problema de joelho, problema de coluna. Falei, cara, tem que me cuidar. Olha lá, transformei. Mas eu perdi 18 quilos. Basicamente, através da minha cunhada, ela é esteticista e estuda bastante. A gente junto viu através do índice glicêmico, né? Que é que é isso sobre a absorção do carboidrato no sangue. Que aí, através disso, eu passei a consumir alimentos que reduziam esse índice glicêmico, né? Então, por exemplo, batata doce. Eu não como mais batata em casa, batata inglesa, como batata doce. Mas isso funciona para mim, né? Inhame. Eu comia 2 pães franceses pela manhã. Hoje eu como um pão integral com queijo branco. Eu, por exemplo, não tirei a manteiga, não consegui tirar a manteiga, não consegui substituir a manteiga por nada. A manteiga, para mim, Mas só o ganho de saúde que você já deve ter tido nessa redução de peso, e se você se adaptou bem, encontra o seu equilíbrio, né? E aí eu acho que o resultado vai continuar. Você falou perfeito, porque todas as minhas taxas melhoraram. Todas de saúde. Porque essa questão de ciclo glicêmico, a questão é que a pessoa come rapidamente, a glicose do sangue fica alta. Né? Então, teoricamente, dá uma sensação de energia, mas depois isso cai. E você exige muito do pâncreas para liberar a insulina, e a gente sabe que aumenta a chance da pessoa desenvolver diabetes tipo 2. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção quanto a isso. E o comportamento muda. Do inglês se fala, né? Sugar rush, né? Que seria aquela loucura do açúcar. Se dá muito açúcar para uma criança, ela fica extremamente agitada. Então, às vezes, até uma criança fala, tem... Né, hiperatividade, não é isso? Ela está comendo de uma forma errada. Chamado Sapiens, não sei se você leu, e ele fala que hoje o maior índice de mortalidade mundial é o açúcar, o nosso maior mal, que é o carboidrato simples. Muita gente fazendo o jejum intermitente. Eu conheço várias pessoas que perderam peso, você fez? Eu fiz assim que a minha gravidez terminou. Funcionou também para você? E foi uma coisa muito polêmica, assim. Eu não consigo controlar o que eu como. Então, o que eu cheguei à conclusão com o meu médico é que a gente tentaria tirar o carboidrato. Eu preciso de muita quantidade de comida, que eu tenho muita fome. E eu comeria o máximo em proteína, menos carboidrato, e tentaria ficar sem comer o maior intervalo possível, que eu não sentisse fome. Entendi. Porque às vezes eu como, a maioria das vezes eu como não por fome, sim por vontade. Passa uma pizza, pizza, pãozinho, pãozinho. Eu como muitas vezes por dia. E a gente tentou escassar essas vezes, assim. E aproveitamos ali que no finalzinho da gravidez eu já estava muito no sobrepeso. E eu estava dormindo muito, aí o meu jejum foi aumentando conforme meu sono. Doutor Fernando, essa questão do jejum tem algum problema para a nossa saúde, ficar esse tempo todo? Porque o ideal seria o quê? 12 horas sem comer? Um intervalo de 12 horas? Assim, naturalmente, quando a gente dorme, você fica em jejum, né? Se tiver uma noite boa de sono de, sei lá, 6, 8 horas, se você emendar, não tomar o café da manhã e for só almoçar, isso já está funcionando como um jejum. A gente tem uma espécie de um relógio biológico que fica no hipotálamo, que regula, né, a nossa saciedade e a nossa fome. Então, quando o estômago fica mais vazio, algumas células soltam uma substância chamada grelina que sinalizam ao seu cérebro de, opa, vamos pegar comida porque está precisando. E quando o estômago distende, ele para de liberar esse tipo de substância e vem a sensação de saciedade. Só que, além disso, existe o circuito de recompensa cerebral. Então, por exemplo, isso que a Débora falou, viu uma pizza, tá nem com fome, mas sabe que é gostoso, entendeu? E aquilo libera uma substância chamada dopamina que é extremamente prazeroso. Então, existe uma mistura, né, de prazer, de necessidade de alimentação e vontade de ficar com o corpo esbelto. O médico falava, se você tiver com fome a ponto de comer um frango grelhado, come.
Se a fome não for de frango grelhado, for de batata frita, não come. A fome não escolhe o alimento, a fome quer comer. A vontade escolhe o alimento. Agora, uma coisa importante é, muitas vezes as pessoas não bebem a quantidade de água necessário. Ela vai embora agora, não, ela volta não bebe pra cá, água. Débora, volta pra cá. Também não bebe água, Ellen? Aqui. Olha, só 2 que não bebem água. E aí o que acontece? O organismo precisa de água para funcionar. Não tem jeito. Da onde vai tirar água? Do alimento. Do alimento. Aí você vai comer. E, na verdade, não é bem fome. Tem uma sede escondida ali. Então precisa tomar água. Olha só. Perfeito. Eu acho que essa estratégia acabou funcionando para ela conhecer um pouco melhor os mecanismos de fome. Mas é importante a gente falar que se tem fome, coma, né? Não fique ignorando a fome, porque depois você vai ter um rebote. E aí isso pode gerar uma série de consequências. É que eu como muito mais pela vontade do que pela fome. Vou pedir para a gente ver uma reportagem que o André Corrêlo fez nas ruas, conversando com as pessoas sobre as dietas que elas fazem, sobre o que elas imaginam que vai ajudá-las a atingir o corpo perfeito, que é o sonho de muita gente, e uma saúde também melhor. Vamos ver. É isso aí, Fátima. Eu já aderi à última moda em questão de dieta. Pipoca. É isso mesmo. Vou comer pipoca de manhã, no almoço e no jantar até o fim do ano. E sem sal, sem manteiga, sem nada. É só o milho estourado. Muito bem. Obrigado, amigo. Tem como botar só um baconzinho aí? Tem. Eu já fiz dieta só de sopa e shake, já tomei muito laxante. Aí acordou, de manhã, era o quê? Sopa. Almoço? Sopa. E jantar? Sopa. Bom, era uma sopa que misturava todos os legumes, então era a mesma sopa todo dia. Sempre! Eu fiquei bem fraco, né? Porque, tipo assim, eu sou acostumado a comer bastante. Então, uma semana só comendo sopa e fruta não deu certo, não. Olha, tem dieta que até parece maluca, mas, por incrível que pareça, é indicada pelo nutricionista ou pelo médico, claro, dependendo da profissão. O Rafael, que está aqui do meu lado, é fisiculturista. Então, come o que de manhã? Arroz, mandioca, batata doce. Frango. Frango, à vontade. E tem ideia de quantas dietas dessas você fez já? Ah, já fiz umas 10. Me conta qual foi a dieta mais maluca que você já fez. Foi tomar o suco da berinjela com limão. Em alguma dessas você procurou ajuda médica ou de nutricionista? Não, nunca. Não, sempre sozinha? Sempre indicação de uma amiga. Você fez quanto tempo? Não foi, nem completou nem um mês. Já consegui emagrecer um pouco, mas depois recupera. Manter que é o... Só consigo manter gordo. Magro não dá. Sempre tem uma coisa mais forte me chamando. Por exemplo? Uma lasanha, uma macarronada, um chocolate. Ou seja, as idas e vindas. Ela falou na água de berinjela. Alguém já tomou água de berinjela? Não. Não? Você já tomou? Não? Tem algum efeito a berinjela? Ela fala muito da água de berinjela, mas principalmente para quem tem colesterol alto. Então ela é bem estudada e algumas pessoas se sentem bem mesmo quando consomem, mas ainda é discutível se tem efeito ou não. Eu vou convidar uma pessoa que veio assistir ao programa, contou pra gente que já fez várias dietas, vou ver se ela já tomou água de berinjela. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bom? Já fez? Chega pra cá. Já fez tudo que é dieta mesmo? Tudo. Tudo? Tira carboidrato? Come só proteína? Sim. Tudo. Funciona? Comigo funcionou algumas. Algumas. Água de berinjela, já tomou? Não. Não? Não. Quer experimentar? Quero. Vem cá. Bom, vamos ver. Água, então, seria... Você tem algum tipo de problema de colesterol? Não. Então, vou te dar só pra provar. Já tá até no copinho, olha. Então, na verdade, seria mais utilizado para quem tem problema de colesterol. Sim, e aí se algumas pessoas podem ter mais saciedade depois de consumir. Ruim? É. Deixa eu provar também aqui esse negócio. Gente, parece que a gente tá tomando uma água suja. Coisa assim, uma aguinha suja, né? Deixa eu provar também. Meu colesterol é super baixo, então não precisamos ficar tomando. Vamos trocar, vamos provar outra coisa, né? Vamos provar outra coisa. Parece que você colocou um pano sujo. E aquele pãozinho ali, aquele pãozinho deve estar delícia. Não, pãozinho não. Quando tiver, por favor, a Débora provou. No intervalo, todo mundo atacou aqui o suquinho verde. Oi, mano. A Débora provou na hora que eu pedi. Eu não sei se vocês repararam a carinha dela. Quando tiver, daqui a pouquinho, você para pra gente a imagem. Vamos dar uma olhada. Ó, que felicidade. Ela adorou o suco verde. Ela amou o senhor. Ela amou o suco verde. Tem gosto de grama. Isso, ó.
Tem gosto de grama. Agora, vamos falar o seguinte. Por exemplo, essa chia misturada na tapioca. O que é a chia e por que hoje em dia está todo mundo misturando a chia na tapioca? Porque assim, a tapioca ela entrou muito na moda como um substituto da farinha de trigo e do pão da manhã. Só que a única diferença da tapioca, da farinha da tapioca para a farinha de trigo é que não tem glúten. Ela é absorvida rapidamente, ela tem bastante caloria. E aí as pessoas começaram a misturar a farinha de chia para tentar lentificar essa absorção. Então aí também é maior fonte de fibras e aí para dar um pouquinho mais de saciedade. Só que, Fátima, para dar saciedade, a gente tem que hidratar a chia antes, como tá no pote aqui. Peraí, deixa eu só... aqui ela... Antes de colocar misturado na tapioca... É que aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo, né? Não vai não. Eu ia te dizer isso, porque eu faço assim. Mas as pessoas misturam com fruta, com leite, por exemplo. Isso, colocam assim numa mão. Eu com abóbora. Mexi na abóbora também. É isso. No ovo mexido, né? Então, assim, aí nessa forma gelatinosa, ela dá mais saciedade. Agora, a gente tem que dizer que ela não tem um aspecto que seja altamente apetitoso. Digamos assim, olha, vou pegar... Não tem. Não, e tem que passar muito fio dental depois. É verdade, porque ela gruda mesmo. Ellen, você fez a dieta do Can, foi isso? Foi. Foi? A dieta do Can. Você fez com quem? Fiz com a minha patroa. E deu certo? Deu pra mim, pra ela não. Uai. Ela engordou. E o que era essa dieta? A gente chegava lá, eu passava sempre pelo hortifruti. Aí eu comprava os legumezinhos direitinho, levava pra ela. Aí chegava lá, vamos comer, vamos. Aí comia a mesma quantidade, nós duas. Aí passou-se, acho que 2 ou 3 semanas, vamos se pesar, vamos ver como que ficou. Ela engordou 2 quilos, gente. Ou seja, tá vendo como ela tá dizendo? Ou seja, como a dieta tem que ser personalizada, né? Tem que ser personalizada e o mais importante é que a gente nunca sabe que a pessoa, se ela descompensava depois. Pode ser que ela descompensasse, né? De noite, não escondidinha. Ela comia direitinho. Com você ela cumpria. Comeu direitinho. De noite tinha aquele pudim de leite lindo na geladeira, né? Um aspecto lindo, furinho. E uma dieta para funcionar é uma dieta para vida. Então é isso que a gente estava conversando antes. Se você conseguiu, vai passo a passo, melhor do que às vezes fazer uma mudança muito radical na alimentação. E aí aos poucos você vai adaptando e chegando qual que é o seu equilíbrio. Talvez para você esse era uma alimentação que você consegue seguir para sempre. Para ela, definitivamente não. Mas tem que se enxergar, né, fazendo essa dieta por muito tempo, né? Tem que chegar mais velho fazendo a dieta, então. Exato. Olha só, tem muita gente fazendo o jejum intermitente. Eu conheço várias pessoas que perderam peso, você fez. Eu fiz assim que a minha gravidez terminou. Funcionou também para você? E foi uma coisa muito polêmica, assim. Eu não consigo controlar o que eu como. Então, o que eu cheguei à conclusão com o meu médico é que a gente tentaria tirar o carboidrato. Eu preciso de muita quantidade de comida, que eu tenho muita fome. E eu comeria o máximo em proteína, menos carboidrato, e tentaria ficar sem comer o maior intervalo possível, que eu não sentisse fome. Entendi. Porque às vezes eu como, a maioria das vezes eu como não por fome, sim por vontade. Passa uma pizza, pizza, pãozinho, pãozinho. Eu como muitas vezes por dia. E a gente tentou escassar essas vezes, assim. E aproveitamos ali que no finalzinho da gravidez eu já estava muito no sobrepeso. E eu estava dormindo muito, aí o meu jejum foi aumentando conforme meu sono. Doutor Fernando, essa questão do jejum tem algum problema para a nossa saúde, ficar esse tempo todo? Porque o ideal seria o quê? 12 horas sem comer? Um intervalo de 12 horas? Assim, naturalmente, quando a gente dorme, você fica em jejum, né? Se tiver uma noite boa de sono, de, sei lá, 6, 8 horas, se você emendar, não tomar o café da manhã e for só almoçar, isso já está funcionando como um jejum. A gente tem uma espécie de um relógio biológico que fica no hipotálamo, que regula, né, a nossa saciedade e a nossa fome. Então, quando o estômago fica mais vazio, algumas células soltam uma substância chamada grelina que sinalizam ao seu cérebro de, opa, vamos pegar comida porque está precisando. E quando o estômago distende, ele para de liberar esse tipo de substância e vem a sensação de saciedade. Só que, além disso, existe o circuito de recompensa cerebral. Então, por exemplo, isso que a Débora falou, viu uma pizza, tá nem com fome, mas sabe que é gostoso, entendeu? E aquilo libera uma substância chamada dopamina que é extremamente prazeroso. Então, existe uma mistura de prazer, de necessidade de alimentação e vontade de ficar com o corpo esbelto. O médico falava, se você tiver com fome a ponto de comer um frango grelhado, come.
Se a fome não for de frango grelhado, for de batata frita, não come. A fome não escolhe o alimento, a fome quer comer. A vontade escolhe o alimento. Agora, uma coisa importante é, muitas vezes as pessoas não bebem a quantidade de água necessário. Ela vai embora agora, não, ela volta não bebe pra cá, água. Débora, volta pra cá. Também não bebe água, Ellen? Aqui. Olha, só 2 que não bebem água. E aí o que acontece? O organismo precisa de água para funcionar. Não tem jeito. Da onde vai tirar água? Do alimento. Do alimento. Aí você vai comer. E, na verdade, não é bem fome. Tem uma sede escondida ali. Então precisa tomar água. Olha só. Perfeito. Eu acho que essa estratégia acabou funcionando para ela conhecer um pouco melhor os mecanismos de fome. Mas é importante a gente falar que se tem fome, coma, né? Não fique ignorando a fome, porque depois você vai ter um rebote. E aí isso pode gerar uma série de consequências. Que eu como muito mais pela vontade do que pela fome. Vamos chegar pro lado de cá enquanto a gente vai conversando, só pra gente falar dos leites que a gente ainda não mostrou. E tem também uma onda muito grande da substituição de leite, não só para pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia, mas de uma maneira geral. Né? E aí a gente tem vários tipos de leite aqui. O de soja, que é esse aqui. O de quinoa, que é essa... É uma semente... É o quê? É um cereal. Cereal? O de castanha, o de amêndoa e o leite de arroz. Eles têm os mesmos nutrientes do leite de vaca ou do leite animal? Não, não tem. Né? Nenhum desses leites é uma boa fonte de proteína. E também eles não têm cálcio naturalmente. A indústria, muitas vezes, quando você compra já pronto, ela adiciona cálcio ali para ter uma outra vantagem. Porém, eles são muito interessantes, né? Porque, como a gente estava conversando antes, o leite hoje que a gente compra, ele tem uma qualidade muito duvidosa. Então, para quem gosta e quem quer substituir ou quem não pode consumir leite, eles são uma opção interessante para bater com uma fruta, para consumir às vezes com uma aveia, né? Fazer um mingau, um mingau feito com leite de coco, por exemplo, e coloca uma canela, fica delicioso. Então, é uma outra opção. Ellen, quer provar algum? Você já provou algum leite? Agora, falando de realidade, esses leites são muito mais caros do que o leite convencional. Mas essa dieta paleo é muito caro. A dieta, em geral, ela não é cara. Se você for considerar que um saquinho de um snack qualquer, de um lanchinho, de uma barrinha de cereal, custa de 4 a 7 reais, você compra quantos quilos de uma laranja, por exemplo? Quantos quilos de uma fruta ou de um legume? Né? Então, eu acho que é mudar a perspectiva. Na verdade, você acaba economizando. Isso aí já tem várias pesquisas feitas mostrando que comer a comida, o descascar, sai muito mais barato que o desempacotar. Eu acho que você está na escolha na hora de comprar. Se for comprar aquelas coisas a granel, porque geralmente você vai em mercado natural, sempre fica muito mais caro. Então vai depender do que você escolhe. Tem dias que eu estou viajando, nos finais de semana que eu faço show, se tiver morango, banana e ovo, e bacon, eu vivo o resto da vida, eu acho. Então... O que sai caro é o alimento da moda, né? Exatamente. Porque aquele que entra na onda. Pode Exato. provar, Ellen. Qual que você quer provar? De soja, quinoa, castanha. De castanha? É esse aqui. Vamos ver. A Débora toma leite? Não. Desses, não. Mas nunca tomou? Tomo leite de vaca. Tem de coco ali. Fala, Ellen. É ruim. É ruim? Mas também não tomo leite de vaca puro, não. Mas não gosto. O leite é ruim. O leite é ruim? Bom, vamos ver se aqui... Tem outra pessoa aqui na plateia que falou que fez a dieta da lua. Você é parecida com essa do jejum? A dieta da lua, Vera. A dieta da lua é, por exemplo, a lua vai entrar a lua 1h da manhã. A lua qual lua? A lua minguante. Claro, aí eu né? fico até 1h da manhã do dia seguinte sem comer nada. Porque se eu tomar suco, o suco tem açúcar natural. Então eu bebia água e dormia. Para não sentir fome. Nossa. Eu comia direto. Mas você fez isso por quanto tempo? Fiz mais de 1 ano, emagreci. Agora, a questão é essa, né? Todas essas dietas as pessoas conseguem fazer, obrigada, Márcia, obrigada, Vera, por um período. Mas ninguém vai conseguir fazer isso pra vida, né? Ela fez o jejum muçulmano, né? Um ramadã quase, né? Porque a chave sempre é a reeducação, né? Você falou, você adaptar pra sua vida, que aquilo fica natural pra você. Um dos meus piores defeitos é esse. Eu, às vezes, já fiz algumas dietas pra filme, perdi 17 quilos no filme, aí eu faço jejum, quase que me tranco em casa sem comida pra não me dar a opção de comer. E aí, quando eu volto a comer, geralmente eu vou pro hospital com intoxicação alimentar de tanto que eu como. Eu acho que o mais legal é deixar a dieta
a dieta se tornar um estilo de vida, né? Não ser mais aquela coisa... Você imagina você comendo assim para sempre? Para sempre. Você acha que essa vai ser a sua forma de alimentação? Vai. Você encontrou como você pretende comer para sempre? Eu encontrei uma moça aqui também na nossa plateia, que está ouvindo essa conversa, que para ela é muito estranha. Talvez ela seja a única aqui que nunca fez dieta. Não. Nada? Nunca. Nenhuma? Não. Mas nunca precisou, nunca imaginou? Nunca teve curiosidade? Não, nunca precisei, na realidade. Então você come de tudo? Tudo. Tudo que aparecer na minha frente, se eu gostar... Que maravilha. Se eu olhar e gostar, eu como. Olha lá, Débora comemorando. E você acha que funciona assim? Porque a quantidade que você come, por que você acha que dá certo? Você come de tudo? Não sei, eu acho que é o meu biotipo mesmo, né? Porque desde sempre, eu sempre comi de tudo e nunca tive peso além do normal. Variação que te fizesse... nenhuma. E aí, quando você ouve essas histórias todas, você já deu algum conselho para alguém, de forma de comer, alguma coisa? Não, nenhum. Não? Não. Eu adoto para mim que eu tenho a eternidade inteira para virar caveira, então eu não preciso agora. Boa. Obrigada. Mas é porque ela tem um biotipo, uma natureza, né? Mas a gente nasceu aprendendo que a gente tem que comer ou não, né? Quanto a gente deve comer. Tem estudo com bebê que dava a mesma mamadeira para duas categorias de bebês, né? Para 2 grupos. Só que um leite estava muito mais diluído do que no outro. E aí o que viu é que o bebê que recebia a mamadeira com leite diluído bebia uma maior quantidade para comer a mesma quantidade que a outro grupo. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de comer intuitivo. A gente sabe o que vai cair bem, o que não vai, né? O quanto a gente deve comer. Só que por conta de estresse, ansiedade, vários fatores modernos, a gente perde esse Não, e dá para dizer mais. A gestante, durante o processo de... o bebê está desenvolvendo, o que ela come vai influenciar no gosto da criança. Eu tenho trabalho mostrando isso. Então, por exemplo, se você come couve, a tendência dela aceitar legal depois o legume é melhor. Ela vai gostar de milkshake, então. Deixa eu só fazer uma pergunta que todo mundo diz o seguinte. Quando a gente está no meio de uma dieta, às vezes, de brincadeira, a pessoa diz assim, come isso sim, se comer sem culpa, não engorda. Tem alguma coisa no nosso cérebro que pode ajudar nessa lenda urbana? Então, geralmente a gente fala isso porque você observa uma criança comendo de uma forma totalmente livre e ela cresce bonitinha. Por quê? Você tem uma influência hormonal muito grande. Tem um outro fator que está influenciando no metabolismo e na própria construção dos músculos e tudo mais. Mas é lógico, quando você come algo com culpa, né, pode existir a tendência, na verdade, daquilo ter um peso muito maior. Eu também como sem restrição nenhuma. Eu como de verdade o que eu tenho vontade. Você sabe que às vezes isso gera inveja, né? Mas tudo bem. Eu sei. Eu não tenho nem um pouco de sal grosso, nem pimenta aqui hoje, mas tudo bem. Mas eu já tive momentos que eu tive que emagrecer, tipo pós-gravidez, pós-parto. Eu tava falando pra ela, eu engordei muito na gravidez e muito rápido. No primeiro mês engordei 10 quilos. E eu tinha muita fome, muita vontade de comer. Eu terminava arroz com feijão, falava, um estrogonofe, uma batata resti, acho que um escondidinho de frango. Eu ficava louca, só pensava em comer. E aí, quando minha filha nasceu, eu dei uma segurada, fiquei no meu jejum lá, não podia amamentar. Assim que o médico me deu esse veredito, tomei o remédio para secar e parei de comer. Comia meio mamão por dia, uma tapioca com queijo e só. Quando eu chego no meu peso, eu volto ao meu normal, assim. E vivo bem. Eu tento convencer os médicos que esse é o meu natural. Meu natural. E que eu faço também esse balanço. Quando eu sei que está muito ruim, que eu estou engordando, eu vou lá para o meu jejum. Quando volta ao normal, eu vou para o meu exagero. Então, você acha que você tem conseguido se equilibrar assim, e aproveitar o que você aprendeu com a sua reeducação? Total. Sou outra pessoa, cara. Sou outra pessoa. 1 ano e meio que eu comecei esse processo. Eu não me vejo voltando àquilo. Claro que agora eu já dou umas escorregadas, né? Eu adoro churrasco, por exemplo. Agora, doce, a minha mulher fala muito isso pra mim, vai valer a pena você comer esse doce? Tem que valer muito a pena. E quando vale muito a pena, eu vou lá e ataco o docinho, que ninguém é de ferro, né? Opa! Queria agradecer, Hélio. Muito obrigada por ter participado com a gente aqui, por ter provado o leite. Esse você já não gostou, experimenta outro. Para mim é muito difícil, porque eu tenho uma alimentação errada desde a infância. Meu pai e minha mãe não comem bem, não comem de forma saudável, não comem legumes, verduras. E a gente em casa nunca teve, nem eu, nem meus irmãos. Então a gente não consome mesmo. E para mim é muito difícil introduzir esse hábito depois de velha. Mas estou tentando. Velha não, né? Vamos corrigir isso já. Depois da infância. Isso, né? Depois de adulta. Depois de adulta. Então, suquinho verde, assim, se eu te sugerisse, para você é um sofrimento? Para mim é muito sofrimento. Muito sofrimento? Mas dizem que esse é um dos mais saborosos. É abacaxi,
gengibre e o que mais? Couve. Vamos lá, eu vou beber. Coragem. Quer provar? Mas eu vou ser sincera. Quer, Thelma? Eu quero, eu gosto. Você gosta? Já usei. Já usou também? Já usei. Mas usou com alguma recomendação? Bom, Porque você ouviu dizer que era bacana e aí tudo bem, o suco vale a pena provar, né? Vale a pena provar e eu gostei. Eu fiz uma dieta porque eu precisava realmente perder. Eu perdi bastante peso durante 6 meses. Maria Flor vai chegar já a pedir. Ah, já tá querendo. Ela adora, mas a vovó mora no mesmo condomínio que eu, minha mãe, tem 2 cachorrinhos e minha irmã também. A gente passa final de semana junto e ela vai com o Jack Bauer, que é o cachorrinho dela. E a Maria já sabe, ela chamou o Capone de Popô, a Conchita de Conchita. Mas ela adora bicho, adora. Nesse dia aí que a gente foi na fazendinha, ela achava que todos os bichos eram igual o cachorro. Então ela queria passar a mão e beijar todos. E eu falava, não, filha. Queria pegar o galo fugindo dela. E os cachorros eu tenho cuidado também, porque ela abraça, ela beija com muito amor. Às vezes eu tenho medo deles reagirem, porque elas... Claro, porque o cão não tem um treinamento. Muito fácil, são 3 chihuahuas que a gente tem. E eles não são muito fáceis. E ela amassa, beija, às vezes a gente tem que ficar ali de olho. Você tá com uma peça, primeiro monólogo. Primeiro monólogo. 30 anos de carreira? 30 anos de carreira no que vem. No finalzinho do ano já começa a comemorar. Eu comecei com 8 e vou fazer 38. E a peça discute exatamente uma questão que todo artista deve viver, que é a hora de aceitar ou não um determinado papel. Você já deve ter vivido isso muitas vezes. Ai, muitas vezes, e sempre eu opto pela peça que me emociona ou não. Essa peça foi muito isso, assim. Estava conversando com o meu sócio, produtor da peça, o Léo, e falando que eu estava cansada de ficar fazendo mais do mesmo. Eu, 30 anos aí, já fiz muita coisa, todo mundo já está cansado de me ver fazendo a mesma coisa. E que se fosse para fazer teatro, eu queria fazer um teatro diferente, queria dar um passo maior, assim, mais amplo artisticamente. E citei o nome do diretor Hamilton Vaz Pereira, que é um cara que eu admiro muito do teatro. Falei, se fosse com ele, vai ver se ele escrevesse uma peça para mim, um monólogo e tal. E aí fomos atrás do Hamilton. O Hamilton super topou, embarcou no projeto, escreveu essa peça especialmente para mim, dirigiu. E está sendo a melhor forma de comemorar 30 anos fazendo o que eu mais amo. Que lindo! Muito bonito, muito bacana. Um super desafio, assim. A gente roda o Brasil até o final do ano. Ano que vem a gente deve fazer Rio e São Paulo. E quero convidar todos vocês. Está sendo um prazer comemorar esse espetáculo perto do público. Muito legal. Suquinho verde, assim, se eu te sugerisse, para você é um sofrimento? Para mim é muito sofrimento. Muito sofrimento? Mas dizem que esse é um dos mais saborosos. É abacaxi, gengibre e o que mais? Couve. Vamos lá, eu vou beber. Coragem. Quer provar? Mas eu vou ser sincera. Quer, Thelma? Eu quero, eu gosto. Você gosta? Já usei. Já usou também? Já usei. Mas usou com alguma recomendação? Porque você ouviu dizer que era bacana e aí tudo bem, o suco vale a pena provar, né? Vale a pena provar e eu gostei. Eu fiz uma dieta porque eu precisava realmente perder. Eu perdi bastante peso durante 6 meses, basicamente reduzindo carboidrato. Basicamente foi uma dieta e... As pessoas comem uma grande quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, quando a Débora fala low carb, a gente tem que entender que uma coisa é a pessoa fazer a restrição total. Mas eu acho que se a pessoa conseguir diminuir um pouquinho na alimentação dela, ela vai sim ter grandes benefícios. Então, ao invés de ficar consumindo um pão à tarde, ou um biscoito, uma barrinha de cereal, comer uma fruta. E meu marido trabalha com alimentos vivos. Ele não... Comida de verdade, ele chama. Então, o que vem da árvore, do chão é comível. O que vem do saquinho para ele não é comível. A gente fala, descasque menos e desembale... descasque mais e desembale menos. Né? Então, ele não come nada que seja industrializado. Ele tenta comer tudo natural. E aí ele abusa um pouco da gordura natural, que dizem que é muito ruim. Mas ele usa banha para fritar em vez de usar margarina, por exemplo. Deixa eu só colocar o doutor Fernando nessa história no sentido de que muitas vezes alguns desses alimentos surgem como salvadores, mas depois eles são meio que amaldiçoados. Então, assim, o ovo já teve a fase boa e depois todo mundo não podia comer ovo, agora é só a clara. Aí, de repente, o café é ótimo, o café não é mais ótimo. O chocolate é bom, o chocolate não é bom. O óleo de coco agora está nessa questão. Quer dizer, o que acontece? É a ciência que evolui, vai pesquisando mais e aí descobre? Ou o que acontece para ter essas variações tão grandes? Fátima, 500 anos antes de Cristo, na época de Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele já tinha um aforismo que ele dizia, né? Que o alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Já dizendo que se você tem um estilo de vida saudável e escolhe o que você põe para dentro do corpo, você tende a ter mais saúde.
Cerca de 5% das pessoas que decidem hoje, que está em casa assistindo, de repente decide começar a prestar atenção na alimentação e fazer atividade física. Apenas 5% de todo mundo que decidir, em 2 anos, continua com o mesmo hábito. Então, 95% das pessoas abandonam tudo. Então, existe um comportamento humano de querer as coisas imediatamente. Existe uma ansiedade para isso. Por isso que as dietas, elas pegam tanto. Mas o fato é que é muito difícil você avaliar se com remédio seja difícil, que você pega um elemento específico e testa. Imagina pegar algo da alimentação, colocar na população e depois verificar se isso teve algum impacto real na saúde ou não. Estudos maiores, como por exemplo, de averiguar se a dieta que é praticada no Mediterrâneo teve efeito ou não, ou se melhora a questão do envelhecimento, desenvolvimento cerebral, se previne demências, já foram publicados. E, de fato, parece que isso mostra. Mas é um estudo complexo, que você tem que seguir as pessoas por muito tempo. Né? Então, você começa a fazer uso do coco. Você vai colher exames de sangue depois. Mudou mesmo o colesterol? Sim ou não? Mudou o que na sua vida? Além, né, do peso na balança ou você se sentir bem. Por isso que é tão difícil. E por isso que surgem cada vez mais uma dieta, uma proposta diferente. E, às vezes, cai por terra, porque ela não se sustenta. Acho que a sua é paleolítica? É? Exatamente. Então, o que você come, então? O que você consome? Assim, todas as refeições eu costumo consumir carbo, proteína e gordura. Em quase todas, menos no pós-treino. Geralmente, o pessoal acha meio estranho, mas eu como muito bacon. Muito não, né? É uma quantidade exata, né? Para o meu peso, para a minha idade, para o meu... Tipo meu de gasto treinamento, energético, né? Enfim, tem todo um trabalho gente, por trás. pessoal, olha só o que ele faz para treinar. Então não vai achar que, de repente, você pode comer muito bacon, né? E vai ficar assim, não é bem assim. Tem que ter uma carga de atividade física de quantas horas? Não é assim, não tem um tempo determinado. Tem dias que eu treino por 2, tem dia que eu treino por 1, mas o treino é sagrado, assim, todo santo dia eu treino. Às vezes crossfit, ou às vezes um treino mais isolado. Enfim, mas todo dia eu tenho que fazer uma atividade. Você acha que essa dieta... Algumas. Água de berinjela, já tomou? Não. Não? Não. Quer experimentar? Quero. Vem cá. Bom, vamos ver. Água, então, seria... Você tem algum tipo de problema de colesterol? Não. Não. Então, vou te dar só para provar. Já tá até no copinho, olha. Então, na verdade, seria mais utilizado para quem tem problema de colesterol. Sim. E aí, se algumas pessoas podem ter mais saciedade depois de consumir... Ruim? É. Deixa eu provar também aqui esse negócio. Gente, parece que a gente tá tomando uma água suja. Coisa assim, uma aguinha suja, né? Deixa eu provar também. Meu colesterol é super baixo, então não precisamos ficar tomando. Vamos trocar, vamos provar outra coisa, né? Vamos provar outra coisa. Parece que você colocou um pano sujo. E aquele pãozinho ali, aquele pãozinho deve estar delícia. Não, pãozinho não. Quando tiver, por favor, a Débora provou. No intervalo, todo mundo atacou aqui o suquinho verde. Oi, mano. A Débora provou na hora que eu pedi. Eu não sei se vocês repararam a carinha dela. Quando tiver, daqui a pouquinho, você para pra gente a imagem. Vamos dar uma olhada. Ó, que felicidade. Ela adorou o suco verde. Ela amou o senhor. Ela amou o suco verde. Tem gosto de grama. Isso, ó. Tem gosto de grama. Agora, vamos falar o seguinte. Por exemplo, essa chia misturada na tapioca. O que é a chia e por que hoje em dia está todo mundo misturando a chia na tapioca? Porque assim, a tapioca ela entrou muito na moda como um substituto da farinha de trigo e do pão da manhã. Só que a única diferença da tapioca, da farinha da tapioca para a farinha de trigo é que não tem glúten. Ela é absorvida rapidamente, ela tem bastante caloria. E aí as pessoas começaram a misturar a farinha de chia para tentar lentificar essa absorção. Então aí também é maior fonte de fibras e aí para dar um pouquinho mais de saciedade. Só que, Fátima, para dar saciedade, a gente tem que hidratar a chia antes, como tá no pote aqui. Peraí, deixa eu só... aqui ela... Antes de colocar misturado na tapioca... É que aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo, né? Não vai não. Eu ia te dizer isso, porque eu faço assim. Mas as pessoas misturam com fruta, com leite, por exemplo. Isso, colocam assim numa mão. Eu com abóbora. Mexendo na abóbora também. É isso. No ovo mexido, né? Então, assim, aí nessa forma gelatinosa, ela dá mais saciedade. Agora, a gente tem que dizer que ela não tem um aspecto que seja altamente apetitoso. Digamos assim, olha, vou pegar... Não tem. Não, e tem que passar muito fio dental depois. É verdade, porque ela gruda mesmo. Ellen, você fez a dieta do Can, foi isso? Foi. Foi? A dieta do Can. Você fez com quem? Fiz com a minha patroa. E deu certo? Deu pra mim, pra ela não. Uai. Ela engordou. E o que era essa dieta?
A gente chegava lá, eu passava sempre pelo hortifruti. Aí eu comprava os legumezinhos direitinho, levava pra ela. Aí chegava lá, vamos comer, vamos. Aí comia a mesma quantidade, nós duas. Aí passou-se, acho que 2 ou 3 semanas, vamos se pesar, vamos ver como que ficou. Ela engordou 2 quilos, gente. Ou seja, tá vendo como ela tá dizendo? Ou seja, como a dieta tem que ser personalizada, né? Tem que ser personalizada e o mais importante é que a gente nunca sabe que a pessoa, se ela descompensava depois. Pode ser que ela descompensasse, né? De noite, a gente não escondidinha. Ela comia direitinho. Com você ela cumpria. Comia direitinho. De noite tinha aquele pudim de leite lindo na geladeira, né? Um aspecto lindo, furinho. E uma dieta para funcionar é uma dieta para vida. Então é isso que a gente estava conversando antes. Se você conseguiu, vai passo a passo, melhor do que às vezes fazer uma mudança muito radical na alimentação. E aí aos poucos você vai adaptando e chegando qual que é o seu equilíbrio. Talvez para você esse era uma alimentação que você consegue seguir para sempre. Para ela definitivamente não. Mas tem que se enxergar, né, fazendo essa dieta por muito tempo, né? Tem que chegar mais velho fazendo a dieta, então. Exato. Olha só, tem muita gente fazendo o jejum intermitente. Eu conheço várias pessoas que perderam peso, você fez. Eu fiz assim que a minha gravidez terminou. Funcionou também para você? E foi uma coisa muito polêmica, assim. Eu não consigo controlar o que eu como. Amanhã e for só almoçar, isso já está funcionando como um jejum. A gente tem uma espécie de um relógio biológico que fica no hipotálamo, que regula, né, a nossa saciedade e a nossa fome. Então, quando o estômago fica mais vazio, algumas células soltam uma substância chamada grelina que sinalizam ao seu cérebro de, opa, vamos pegar comida porque está precisando. E quando o estômago distende, ele para de liberar esse tipo de substância e vem a sensação de saciedade. Só que, além disso, existe o circuito de recompensa cerebral. Então, por exemplo, isso que a Débora falou, viu uma pizza, tá nem com fome, mas sabe que é gostoso, entendeu? E aquilo libera uma substância chamada dopamina que é extremamente prazeroso. Então, existe uma mistura, né, de prazer, de necessidade de alimentação e vontade de ficar com o corpo esbelto. O médico falava, se você tiver com fome a ponto de comer um frango grelhado, come. Se a fome não for de frango grelhado, for de batata frita, não come. A fome não escolhe o alimento, a fome quer comer. A vontade escolhe o alimento. Agora, uma coisa importante é, muitas vezes as pessoas não bebem a quantidade de água necessário. Ela vai embora agora, não, ela volta não bebe pra cá, água. Débora, volta pra cá. Também não bebe água, Ellen? Aqui. Olha, só 2 que não bebem água. E aí o que acontece? O organismo precisa de água para funcionar. Não tem jeito. Da onde vai tirar água? Do alimento. Do alimento. Aí você vai comer e, na verdade, não é bem fome. Tem uma sede escondida ali. Então precisa tomar água. Olha só. Perfeito. Eu acho que essa estratégia acabou funcionando para ela conhecer um pouco melhor os mecanismos de fome. Mas é importante a gente falar que se tem fome, coma, né? Não fique ignorando a fome, porque depois você vai ter um rebote. E aí isso pode gerar uma série de consequências. Que eu como muito mais pela vontade do que pela fome. Vou pedir para a gente ver uma reportagem que o André Correlo fez nas ruas, conversando com as pessoas sobre as dietas que elas fazem, sobre o que elas imaginam que vai ajudá-las a atingir o corpo perfeito, que é o sonho de muita gente, e uma saúde também melhor. Vamos ver. É isso aí, Fátima. Eu já aderi à última moda em questão de dieta. Pipoca. É isso mesmo. Vou comer pipoca de manhã, no almoço e no jantar até o fim do ano. E sem sal, sem manteiga, sem nada. É só o milho estourado. Muito bem. Obrigado, amigo. Tem como botar só um baconzinho aí? Tem. Eu já fiz dieta só de sopa e shake, já tomei muito laxante. Aí acordou, de manhã, era o quê? Sopa. Almoço? Sopa. E jantar? Sopa. Bom, era uma sopa que misturava todos os legumes, então era a mesma sopa todo dia. Sempre! Eu fiquei bem fraco, né? Porque, tipo assim, eu sou acostumado a comer bastante. Então, uma semana só comendo sopa e fruta não deu certo, não. Olha, tem dieta que até parece maluca, mas, por incrível que pareça, é indicada pelo nutricionista ou pelo médico, claro, dependendo da profissão. O Rafael, que está aqui do meu lado, é fisiculturista. Então, come o que de manhã? Arroz, mandioca, batata doce. Frango. Frango, à vontade. Você tem ideia de quantas dietas dessas você fez já? Ah, já fiz umas 10. Me conta qual foi a dieta mais maluca que você já fez. Foi tomar o suco da berinjela com limão. Em alguma dessas você procurou ajuda médica ou de nutricionista? Não, nunca. Não, sempre sozinha? Sempre indicação de uma amiga. Você fez quanto tempo? Não completou nem um mês. Já consegui emagrecer um pouco, mas depois recupera. Manter que é o... Só consigo manter gordo. Magro não dá.
sempre tem uma coisa mais forte me chamando. Por exemplo? Uma lasanha, uma macarronada, um chocolate. Ou seja, as idas e vindas. Ela falou na água de berinjela. Alguém já tomou água de berinjela? Não. Não? Você já tomou? Não? Tem algum efeito a berinjela? Ela fala muito da água de berinjela, mas principalmente para quem tem colesterol alto. Então ela é bem estudada e algumas pessoas se sentem bem mesmo quando consomem, mas ainda é discutível se tem efeito ou não. Eu vou convidar uma pessoa que veio assistir ao programa, contou pra gente que já fez várias dietas, vou ver se ela já tomou água de berinjela. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bom? Chega pra cá. Já fez tudo que é dieta mesmo? Tudo. Tudo? Tudo. Tira carboidrato? Come só proteína? Sim. Tudo. Funciona? Comigo funcionou algumas. Você vem fazendo é que mais se adaptou para sua vida. Eu tenho uma liberdade muito grande. É uma dieta parecida com a do marido da Débora. Ele segue a Fábio também, exatamente a mesma. Ele come mais quantidade, ele não tem tanta restrição de quantidade, sim de qualidade. E aí, a partir do momento que ele aprendeu a viver sem o arroz, sem o macarrão, sem o biscoito, sem o pão, ele criou uma farofinha de amêndoa que ele come muito. Por exemplo, eu teria muita dificuldade para fazer uma dieta sem o carboidrato. É simples, porque às vezes tem coisas que são bem simples. Às vezes eu prefiro comer 120 gramas de morango do que comer 15 gramas de arroz branco. Entendi. Então, não é uma dieta sem carboidrato, né? É uma dieta só que escolhe algumas fontes de carboidrato. Então, come batata, come algumas frutas. A batata doce é realmente tão diferente da batata comum, a batata que a gente chama hoje ela inglesa, é absorvida de um modo mais lento, mas depende muito do modo de preparo. Então, se você cozinhar na água para fazer um purê, sim. Se você assar no forno, não. Então, tem né? Tem muito fator que confunde, né, doutora Fernanda? É por isso que as pessoas ficam confusas, porque é muito detalhe. E como hoje todo mundo tem acesso à informação, sai falando aquilo como se fosse verdade absoluta. Thelma, como é que você emagreceu? Você emagreceu 18 quilos para fazer o Nelson do Rockstory. Não foi nem para fazer o Nelson, por necessidade. Mesmo, por necessidade, porque eu fui, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, no carnaval, eu ia viajar, deixei de viajar porque eu tive bursite no joelho. E, de repente, acendeu um sinal de alerta, assim, que eu estava era tudo sobrepeso. Problema de joelho, problema de coluna. Falei, cara, tem que me cuidar. Olha lá, transformei. Mas eu perdi 18 quilos. Basicamente, através da minha cunhada, ela é esteticista e estuda bastante. A gente junto viu através do índice glicêmico, né? Que é que é isso sobre a absorção do carboidrato no sangue. Que aí, através disso, eu passei a consumir alimentos que reduziam esse índice glicêmico, né? Então, por exemplo, batata doce. Eu não como mais batata em casa, batata inglesa, como batata doce. Mas isso funciona para mim, né? Inhame. Eu comia 2 pães franceses pela manhã. Hoje eu como um pão integral com queijo branco. Eu, por exemplo, não tirei a manteiga, não consegui tirar a manteiga, não consegui substituir a manteiga por nada. A manteiga, para mim, Mas só o ganho de saúde que você já deve ter tido nessa redução de peso, e se você se adaptou bem, encontra o seu equilíbrio, né? E aí eu acho que o resultado vai continuar. Você falou perfeito, porque todas as minhas taxas melhoraram. Todas de saúde. Porque essa questão do índice glicêmico, a questão é que a pessoa come rapidamente, a glicose no sangue fica alta. Né? Então, teoricamente, dá uma sensação de energia, mas depois isso cai. E você exige muito do pâncreas para liberar a insulina, e a gente sabe que aumenta a chance da pessoa desenvolver diabetes tipo 2. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção quanto a isso. E o comportamento muda. Do inglês se fala, né? Sugar rush, né? Que seria aquela loucura do açúcar. Se dá muito açúcar para uma criança, ela fica extremamente agitada. Então, às vezes, até uma criança fala, tem... hiperatividade, não é isso, ela está comendo de uma forma errada. Chamado Sapiens, não sei se você leu, e ele fala que hoje o maior índice de mortalidade mundial é o açúcar, o nosso maior mal, que é o carboidrato simples. Muita gente fazendo o jejum intermitente. Eu conheço várias pessoas que perderam peso, você fez? Eu fiz assim que a minha gravidez terminou. Funcionou também para você? E foi uma coisa muito polêmica, assim. Eu não consigo controlar o que eu como. Então, o que eu cheguei à conclusão com o meu médico é que a gente tentaria tirar o carboidrato. Eu preciso de muita quantidade de comida, que eu tenho muita fome. E eu comeria o máximo em proteína, menos carboidrato, e tentaria ficar sem comer o maior intervalo possível, que eu não sentisse fome. Entendi. Porque às vezes a maioria das vezes eu como não por fome, sim por vontade. Passa uma pizza, pizza, pãozinho, pãozinho. Eu como muitas vezes por dia. E a gente tentou escassar essas vezes, assim. E aproveitamos ali que no finalzinho da gravidez eu já estava muito no sobrepeso.
E eu estava dormindo muito, aí o meu jejum foi aumentando conforme meu sono. Doutor Fernando, essa questão do jejum tem algum problema para a nossa saúde, ficar esse tempo todo? Porque o ideal seria o quê? 12 horas sem comer? Um intervalo de 12 horas? Assim, naturalmente, quando a gente dorme, você fica em jejum, né? Se tiver uma noite boa de sono, de, sei lá, 6, 8 horas, se você emendar e não tomar o café da manhã... Então, o que eu cheguei à conclusão com o meu médico é que a gente tentaria tirar o carboidrato. Eu preciso de muita quantidade de comida, que eu tenho muita fome. E eu comeria o máximo em proteína, menos carboidrato, e tentaria ficar sem comer o maior intervalo possível, que eu não sentisse fome. Entendi. Porque às vezes eu como, a maioria das vezes eu como não por fome, sim por vontade. Passa uma pizza, pizza, pãozinho, pãozinho. Eu como muitas vezes por dia. E a gente tentou escassar essas vezes, assim. E aproveitamos ali que no finalzinho da gravidez eu já estava muito no sobrepeso. E eu estava dormindo muito, aí o meu jejum foi aumentando conforme meu sono. Doutor Fernando, essa questão do jejum tem algum problema para a nossa saúde, ficar esse tempo todo? Porque o ideal seria o quê? 12 horas sem comer? Um intervalo de 12 horas? Assim, naturalmente, quando a gente dorme, você fica em jejum, né? Se tiver uma noite boa de sono, de, sei lá, 6, 8 horas, se você emendar e não tomar o café da manhã e for só almoçar, isso já está funcionando como um jejum. A gente tem uma espécie de um relógio biológico que fica no hipotálamo, que regula, né, a nossa saciedade e a nossa fome. Então, quando o estômago fica mais vazio, algumas células soltam uma substância chamada grelina que sinalizam ao seu cérebro de, opa, vamos pegar comida porque está precisando. E quando o estômago distende, ele para de liberar esse tipo de substância e vem a sensação de saciedade. Só que, além disso, existe o circuito de recompensa cerebral. Então, por exemplo, isso que a Débora falou, viu uma pizza, tá nem com fome, mas sabe que é gostoso, entendeu? E aquilo libera uma substância chamada dopamina que é extremamente prazeroso. Então, existe uma mistura, né, de prazer, de necessidade de alimentação e vontade de ficar com o corpo esbelto. O médico falava, se você tiver com fome a ponto de comer um frango grelhado, come. Se a fome não for de frango grelhado, for de batata frita, não come. A fome não escolhe o alimento, a fome quer comer. A vontade escolhe o alimento. Agora, uma coisa importante é, muitas vezes as pessoas não bebem a quantidade de água necessário. Ela vai embora agora, não, ela volta não bebe pra cá, água. Débora, volta pra cá. Também não bebe água, Ellen? Olha, só 2 que não bebem água. E aí o que acontece? O organismo precisa de água para funcionar. Não tem jeito. Da onde vai tirar água? Do alimento. Do alimento. Aí você vai comer. E, na verdade, não é bem fome. Tem uma sede escondida ali. Então precisa tomar água. Olha só. Perfeito. Eu acho que essa estratégia acabou funcionando para ela conhecer um pouco melhor os mecanismos de fome. Mas é importante a gente falar que se tem fome, coma, né? Não fique ignorando a fome, porque depois você vai ter um rebote. E aí isso pode gerar uma série de consequências. Que eu como muito mais pela vontade do que pela fome. Vamos chegar pro lado de cá enquanto a gente vai conversando, só pra gente falar dos leites que a gente ainda não mostrou, e tem também uma onda muito grande da substituição de leite, não só para pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia, mas de uma maneira geral. Né? E aí a gente tem vários tipos de leite aqui. O de soja, que é esse aqui. O de quinoa, que é uma semente. É o quê? É um cereal. Cereal? O de castanha, o de amêndoa e o leite de arroz. Eles têm os mesmos nutrientes do leite de vaca ou do leite animal? Não, não tem. Né? Nenhum desses leites é uma boa fonte de proteína. E também eles não têm cálcio naturalmente. A indústria, muitas vezes, quando você compra já pronto, ela adiciona cálcio ali para ter uma outra vantagem. Porém, eles são muito interessantes, né? Porque, como a gente estava conversando antes, o leite hoje que a gente compra, ele tem uma qualidade muito duvidosa. Então, para quem gosta e quem quer substituir ou quem não pode consumir leite, eles são uma opção interessante para bater com uma fruta, para consumir às vezes com uma aveia, né? Fazer um mingau, um mingau feito com leite de coco, por exemplo, e coloca uma canela, fica delicioso. Então, é uma outra opção. Ellen, quer provar algum? Você já provou algum leite? Agora, falando de realidade, esses leites são muito mais caros do que o leite convencional. Fazer essa dieta paleo é muito caro. A dieta em geral, ela não é cara. Se você for considerar que um saquinho de um snack qualquer, de um lanchinho, de uma barrinha de cereal custa de 4 a 7 reais, você compra quantos quilos de uma laranja, por exemplo? Quantos quilos de uma fruta ou de um legume? Né? Então, eu acho que é mudar a perspectiva. Na verdade, você acaba economizando. Isso aí já tem várias pesquisas feitas mostrando que comer a comida, o descascar, sai muito mais barato que o